Fala moçada, hoje é quinta-feira, dia de TBT em clima de final de Libertadores. E o nosso grande convidado é um palmeirense, um ídolo, um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras. Estou falando do Kleber, o Klebão, campeão da Libertadores de 99, que vai lembrar um pouco daquela conquista. Do lado do Santos a gente também vai ter um convidado, então dá uma olhada no canal, porque tem o Alberto, centroavante do Santos em 2002. Fica aí com o Klebão. Nossas memórias. Fala galera, TBT na área. Antes de apresentar meu convidado, dá aquele like, curte o canal, participa com a gente. Hoje eu tenho a honra de receber um dos maiores zagueiros da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. 372 jogos, 21 gols, 7 títulos. Tô aqui com o Kleber. Fala Kleber, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo bem, prazer estar falando com vocês. Muito obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. Kleber que chegou ao Palmeiras em 93, saiu no comecinho de 2000 e marcou sua história. E essa semana é final de Libertadores. E você viveu alguns momentos bem atípicos aí vestindo a camisa do Palmeiras. Vamos falar de 94, Kleber. Queria que você recordasse um pouquinho como foi aquele lendário jogo contra o Boca Juniors, quando, para quem não sabe, o Palmeiras enfiou 6-1 no Boca, no poderoso Boca. Fala um pouquinho desse espetáculo. Então, rapaz, esse jogo aí, interessante é que muita gente, né, tem muito boas lembranças deste jogo, até porque se tratou de um clássico sul-americano entre Boca e Palmeiras, né, duas grandes equipes, na Libertadores de 94, e também pelo placar, né, que foi assim praticamente histórico, né, que entrou para a história, né, 6-0 no Boca. Eu até comento às vezes, né. O jogo era para ser 13-2, se as ameaças a gente fizesse os gols, né? Você guardou o seu, né? O primeiro foi seu. O primeiro foi meu, né? Um rebote na área, de perna esquerda eu consegui fazer um gol, a Antártica lotado, as minhas recordações, né? E também eu me lembro que o Vanderlei Luxemburgo era o treinador e taticamente foi praticamente aquele jogo perfeito, né? Assim como o Palmeiras fez um jogo perfeito contra o River. Praticamente, eu posso dizer, o primeiro jogo lá, né? Na casa do River. Naquela época, nós fizemos esse jogo perfeito, ainda na fase de classificação, né? E nós conseguimos esse placar que entrou para a história. O jogo foi tão perfeito que esse jogo decretou a convocação do Mazinho para a Copa do Mundo. Ele não estava nem entre os cotados, ele jogou tanta bola que ele foi para a Copa do Mundo e foi titular no Tetra. A gente vai para 95 agora, Kleber. O Palmeiras ganhou o Brasileiro de 94 e perdeu peças importantes como o Evair, o Zinho, o César Sampaio. Depois, durante a Libertadores, acabou perdendo o Edmundo, mas tinha a base. Tinha você, tinha o Antônio Carlos, o Roberto Carlos, o Rivaldo. O Palmeiras perde de 5-0 no Estádio Olímpico. Como trabalhar essa semana toda para uma remontada? Foi interessante porque a remontada, na realidade, ela começou logo após o jogo, depois do jantar nosso, todo mundo cabisbaixo, chateado pelo o que aconteceu, que foi um resultado totalmente fora do esperado, né? Eu me lembro que nós terminamos de jantar e nós mesmos, os atletas, puxados pelo Antônio Carlos, a gente nos reunimos, nós falamos que a gente ia conseguir a virada e a classificação em casa, e que o jogo para nós começava ali, né? Então nós viemos com esse espírito desde o Rio Grande do Sul, nos concentramos, nos trabalhamos para poder, né, conseguir essa remontada, que era muito difícil, mas com o espírito, até dentro do avião, para te falar a verdade, a gente nos reuniu novamente ali e a conversa não tinha outra conversa a não ser a remontada que nós precisávamos dar para cima do Grêmio. E foi o que aconteceu, né? Eu acho que a equipe realmente, no final, ela saiu aplaudida, né? Infelizmente, nós tomamos um gol muito bobo ali, ainda no primeiro tempo, e a gente conseguiu fazer os 5 e num chute no Mancuso no final, era o 6º gol. Isso que eu ia te falar, tem palmeirense que ainda sonha com aquela bola que o Murilo pegou. Interessante, né? Então, assim, ali seria o 6-1 e seria a nossa classificação. Mas a gente não conseguiu a classificação
mas eu me lembro que foi uma das poucas vezes em que a torcida do Palmeiras, com o Parque Antártica lotado, aplaudiu a nossa equipe de pé pela entrega, pela a garra, pela dedicação, né? E pela a vontade de conseguir a remontada, e por pouco a gente não conseguiu, e o torcedor reconheceu e nos aplaudiu de pé. O torcedor gosta disso. É claro que todo mundo fica triste com a derrota, mas quando você vê que quem está em campo, quem está te representando fez o máximo, isso já dá um alívio, já dá um acalanto. Vamos para 99 e fala como é que foi o planejamento. Você começou em 98, 99 o elenco mais redondo, com muito mais peças. Como foi o planejamento para essa Libertadores? O planejamento da Libertadores de 99 já era quando eles trouxeram o Scolari em 97, se eu não me engano, 97. Já que montou uma base ali em 97, né? Nós chegamos aí na final contra o Vasco, em 2 empates a gente não foi campeão. Enfim, e dali foram trazendo outros jogadores, né? Dentro da necessidade que havia do Palmeiras, poder disputar uma competição extremamente difícil, porque as equipes muito fortes, né? E então uma competição bastante difícil de se conquistar, e o Palmeiras se preparou para 99 nesses 2 anos aí, ganhando a Mercosul em 98, né? Também, e foi sem dúvida nenhuma, a gente ganhou muita moral, muito corpo para poder iniciar a fase de grupo da Libertadores, que praticamente também a gente pegou adversário difícil, hein, Kleber? Pegamos o Corinthians, pegamos o Cerro, o Olímpia, né? Equipes que eram já campeões da Libertadores, né? Então, pra você ter uma ideia, quando nós jogamos contra o Cerro, se eu não me engano, foi o Olímpia em casa, nós saímos perdendo de 1-0, nós viramos para 2-1, se eu não me engano, foi o Cerro. Ali a gente selou a nossa classificação em 3º lugar, né, do grupo. Então, a nossa equipe ela superou bastante adversário. Na sequência, depois nós pegamos um Vasco, né? Um Vasco que era o último campeão da Libertadores em 98, com grandes atletas também, uma grande equipe, muito forte, né? Chocolate em São Januário, hein? Chocolate em São Januário. Apesar de a gente sair perdendo, foi um jogo também, né, que o Palmeiras fez, assim, chamado jogo perfeito, que tem que ser feito na Libertadores, né? A gente falou aqui do Zete em 94. A gente chega no primeiro jogo contra o Corinthians, onde o Marcos já tinha uma certa fama, mas não tinha passado por nenhuma prova de fogo, e ele também fez uma partida perfeita. E foi aquele primeiro jogo das quartas de final contra o Corinthians. Para você, como que você, dentro do campo, consegue... O que você sentia? Como que você viu uma atuação gigante do seu goleiro? Porque aquele dia foi até pensamento, né? Foi muito interessante, porque o Veloso era o titular, né? E o Marcos acaba assumindo, né? E ele era praticamente o 3º goleiro, ainda tinha o Sérgio, né? Então o Filipão foi e apostou no Marcos, né? Até porque vinha acompanhando, né? Os dois, o Sérgio também tinha potencial, assim como o Marcão, né? E o Scolari apostou no Marcão, porque vinha acompanhando o trabalho dele. Agora, sem dúvida nenhuma, isso dá uma moral muito grande para nós atletas e para qualquer equipe, se você perguntar, para qualquer zagueiro, principalmente, né? Quando você vê o Marcos fazendo aquelas defesas, né? A equipe cresceu muito. A equipe cresceu muito mentalmente, a equipe cresceu, né? Ganhou moral, ganhou corpo, porque a gente sabia que tinha uma segurança ali atrás. Né? E foi impressionante o que ele pegou. Depois eu lembro que eu joguei os primeiros 30 minutos do jogo do River, também lá, porque depois eu machuquei. Né? Ele fez uma defesa, um negócio impressionante. Né? E na sequência também da competição, teve os pênaltis depois contra o Corinthians também, que ele ali se tornou o São Marcos. Né? Então, assim, ele merece realmente tudo o que a carreira lhe proporcionou, e ele soube aproveitar, né? E que tudo isso que a imprensa fala do São Marcos é isso mesmo e muito mais, porque a gente estava dentro do campo e a gente viu, e realmente foram milagres em que levou a Sociedade Esportiva Palmeiras ao título, assim como toda o grupo, como toda a equipe, mas a gente sabe, na realidade, tem atletas que fazem a diferença, e o São Marcos fez a diferença.
Com certeza fez a diferença. Ele foi um grande nome daquela competição. Final contra o Deportivo Cali. Como é que foi aquela semana? A gente perdeu de 1-0, um jogo bem difícil, onde o Arce meteu bola na trave, mas eles também, eles perderam algumas oportunidades. Como é que foi a preparação para essa semana, para chegar no Parque Antártica lotado e conquistar a tão sonhada Libertadores? Eu me lembro, né? Eu não participei do primeiro jogo, que eu estava ainda recuperando de lesão, mas eu me lembro que nós voltamos de Cali com uma confiança muito grande, né? De ter perdido de 1-0, sabendo que nós tínhamos o nosso querido, nosso antigo Parque Antártica, né? Pressão da torcida, todo aquele ambiente que existia ali, o corredor, que eu tenho até saudade. O corredor que existia, né? Que a gente passava e a torcida ali meio que incentivava a gente e nos empurrava, né? Enchia a nossa alma realmente de vontade, né? Cumprindo tudo aquilo que a preleção, o treinador já tinha passado. A hora que a gente vê aquele corredor ali, sem dúvida nenhuma, né? Parque Antártica lotado, né? A primeira Libertadores, ao mesmo tempo uma mistura de ansiedade, né? E pressão, porque não é fácil você jogar uma decisão de Libertadores. A nossa equipe era superior, isso é a verdade, né? O Deportivo Cali era uma equipe que não era do nível do Palmeiras. Se tratar de uma final, né? Os nervos realmente ficam à flor da pele e de repente a gente não consegue jogar o que realmente a gente está acostumado a jogar. Entra o nervosismo, entra uma série de o juiz camassou bastante aquele jogo, né? Picou o jogo inteiro, Picou o jogo inteiro, tá? O time também um pouco catimba, né? Porque eles sabiam que eram inferiores, então eles usam de todas. Aquele goleiro deles era irritante, hein? As armadilhas, né? O Dudamel. Mas a gente conseguiu ali, cara, uma das maiores conquistas inesquecíveis, né? Quando o Zapata bate o último pênalti ali para fora, foi uma explosão de alegria, assim, indescritível, né? De poder participar daquele grupo e poder conquistar com a Sociedade Esportiva Palmeiras um título de Libertadores, né? O primeiro título da Libertadores. Mas para você que está no clube desde 93, acho que foi a realização de um sonho e assim a meta cumprida, né? A meta entregue, ó. Justamente, ó. Passei pela Sociedade Esportiva Palmeiras, os objetivos, além dos outros títulos, foram alcançados, mas a conquista da América foi espetacular. Foi maravilhoso. Missão cumprida. Isso é importante. Qual a semelhança que você vê daquele time para o time de hoje? Cara, eu vejo muita semelhança. É impressionante, cara. Não sei se isso acontece com outras equipes, mas eu tô vendo muita semelhança positiva com essa equipe, você tá entendendo? Porque nós temos um conjunto muito forte, né? O Santos tem 2 jogadores no individual, né? Lógico, mas o Palmeiras ele tem um conjunto muito mais forte, além de ter também a parte técnica também que sobressai quando o conjunto sobressai, né? Então, assim, o Palmeiras está indo muito forte para essa decisão e tem grande chance de conquistar o bi da América. Com certeza. Para a gente encerrar, o que o Clebão está fazendo hoje? Então, eu estou em Orlando, né? Estou morando em Orlando. Já tem aí uns 4 anos e meio. Estava estudando, né, o inglês, vim aqui mesmo para poder apoiar as minhas 2 filhas que estão aqui, né? E estou junto aqui com a minha esposa e a gente está, ao mesmo tempo, também esperando uma oportunidade aqui, que no futuro, com certeza, a gente vai poder se engajar em algo dentro do futebol. É isso aí, Kleber. Kleber, satisfação total relembrar aí esse período glorioso do Palmeiras. Espero que traga boa sorte aí para... Legal. E foi um prazer falar contigo. Muito obrigado, viu? De nada, é um prazer todo meu, tá bem? Expõe aí quando a gente puder, tá à disposição, a gente bate esse papo tão gostoso aí. E avante palestra. Avante. TBT volta semana que vem. Muito obrigado. Nossas memórias